Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 4 de João, este canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. E hoje, nossa, eu tô derretendo. Hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde, que eu tive consultas e mais consultas. E aí eu saí de casa, tava friozinho, aí eu vim com essa blusinha assim, de tricô, quentinha. Mas em Brasília a gente tem 3 estações num só dia. Então já tá no verão aqui, eu tô derretendo. Enfim, gente, brincadeiras à parte, estamos no capítulo 4 de João, o capítulo da mulher samaritana, onde Jesus encontra aquela mulher ali num poço, né? Encontra com alguém que ele algumas vezes falou: não se aproximem, ainda não é chegada a hora desse povo. Mas nesse momento aqui, ele mesmo adentra a cidade por conta do testemunho dessa mulher. Então vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura para ver o que o Senhor fala conosco nesse dia. Amém? Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais um capítulo, por esse capítulo 4 de João, Deus, que tem tanto a nos ensinar, que fala tanto conosco, que o Senhor, como uma flecha, sabe, Deus, possa penetrar em nosso coração, Deus, rasgando tudo, queimando tudo e abençoando, sabe, Deus, com amor por Ti, com amor pela Tua palavra, com amor por tudo aquilo que o Senhor faz, que o Senhor é, que o Senhor conhece de nós, em nós, e que nós nem mesmo conhecíamos. Então, em nome de Jesus, faz essa revolução, a mesma que o Senhor fez com aquela mulher e com aquela cidade. Nós oramos e te pedimos, faz em nós, faz no nosso meio, faz através de nós. Em nome de Jesus, coloco diante de ti a leitura dessa palavra, fica conosco, abençoe esse hospital, cada pessoa que está aqui internada, fazendo consulta, tendo filho, seja como for. Eu oro para que os teus anjos, Deus, entrem e abençoem a vida de cada um, assim como a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo, que o Senhor possa abençoá-los naquilo que é a necessidade deles, em nome de Jesus. Amém? Bora! Vai dizer assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim, eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus neste monte nem em Jerusalém.
Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa? Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: ontem, à 1h a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judeia para a Galileia. Mulher samaritana. Gente, enquanto eu leio, dá vontade de chorar. E nem é porque hoje eu tô sensível, que hoje eu nem tô sensível. Mas, bom, vamos começar aqui por essa parte. Então vai dizer que uma mulher vinha de longe, uma mulher samaritana, porque Jesus parou ali no poço, perto de Samaria. E, ai meu Deus, como é que eu vou explicar em pouco tempo aqui sobre essa briga, essa rixa aí, né, de Samaria com Jerusalém, enfim, com o povo da Judeia. Judeu é quem é ali procedente da Judeia. Judeia foram aqueles descendentes de Davi que governaram. Já Samaria foram aqueles que resolveram se apartar da família de Davi e começaram e pediram ali um rei para eles, enfim,
colocaram ali uma pessoa, eu nem lembro o nome dele agora e não é importante pra gente. Após a queda de Jerusalém, enfim, tudo que aconteceu, a invasão ali dos babilônios e tudo mais, a gente vai ver em alguns estudos, vai dizer, não em alguns estudos, mas vai dizer que na própria referência do texto, vai dizer que aquela cidade, então, o rei da Babilônia, enfim, os que colonizaram, começou a encher elas de pessoas de todo tipo de gente, de todo tipo de gentil, de pagão, de pessoas aleatórias. Então, Samaria começou a ser uma cidade não mais dos israelitas e só dos descendentes de israelitas, mas também virou essa grande mistura, né, com essas outras pessoas, essas outras nacionalidades das quais os israelitas, né, não podiam ter esse contato e essa mistura. Bom, dito isso, então esse é um motivo que muitas vezes a gente vai ver tanta rixa e Jesus tanto não mandando as pessoas nesse primeiro momento para Samaria, para alcançar Samaria, porque primeiro ele veio para os filhos, para os judeus, tanto que ele vai dizer aqui nesse texto, nós judeus é quem sabemos o lugar onde se deve adorar. No entanto, haverá o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, mas Jesus está reafirmando ali que são os judeus, que aquilo ali é próprio dos judeus, que de fato a palavra, a promessa, enfim, tudo foi entregue aos judeus. E aí, diz que ao essa mulher se aproximar, vai dizer que ela vinha, então Jesus senta naquele poço, que de fato é um poço ali de Jacó, muito provavelmente um daqueles que Isaac levantou, né, construiu e tal, ou que Jacó mais tarde. E então vai dizer que ela tá vindo e que, bom, vamos lá, é porque eu conjecturei horrores no meu caderninho, eu falando assim, nossa, aí ela deve ter avistado de longe uma pessoa, né, vestida como um judeu, já deve ter virado o olho, saca. Gente, eu penso de tudo, assim, a novela que eu leio da Bíblia. Enfim, aí vai dizer o seguinte, uma mulher samaritana então veio tirar a água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Aí de cara ela já se espanta, já se assusta, por quê? Porque um samaritano diz que virava o rosto, um judeu virava o rosto para um samaritano, né? Eles esnobavam, eles desprezavam, eles consideravam assim, algumas pregações que eu já li, diz que eles sequer passavam perto, tipo, sabe quando você não quer ver aquela pessoa? Virava lá, cortava maior caminhozão só para não encontrar um samaritano no meio. Mas Jesus não, Jesus ao contrário, ele não só passa, como ele para ali e os discípulos vão comprar comida. Eu imagino que seja em Samaria, porque, né, era o povoado que estava ali perto, pode ser que tinha outro, mas enfim. E aí Jesus para e pede água para essa mulher e essa mulher vira e fala, o senhor é judeu e eu sou samaritana, então como o senhor me pede água? Tipo, o senhor vai ter coragem, olha só gente, olha isso, o senhor vai ter coragem de beber água da minha mão? Vocês desprezam tanto a gente, vocês têm tanto asco da gente, vocês judeus são tão levianos com a gente, sabe? Por mais que a gente tente, por mais que a gente, sabe, alguns aqui são até israelitas, alguns de nós até queremos adorar a Deus, o mesmo Deus que vocês, e a gente é tão inimigo uns dos outros que vocês têm nojo da gente. E aí vai falar, aí então Jesus vai e entra na questão ali da água, né? Que não vai dar tempo de eu falar, mas eu vou tentar escrever mais tarde. Desculpa, gente. O que rola? Como a gente agora tá sem o... Mas pelo menos deu pra gente entender um pouco dessa rixa, né, de Samaria e desse asco, dessa... Sabe? Então, esse capítulo ele vai falar muito sobre essa contenda, né? Esse nojo que às vezes a gente tem de algumas pessoas. O Irã.
quem é judeu, quem é da bandeira ali de Israel, né? Que o Irã, todo mundo tem que morrer, que não sei. Tá amarrado, né, gente? A gente sabe que são líderes, são pessoas específicas, sabe? Mas acaba que a gente acaba criando o ranço de alguns iranianos, de tudo quanto é iraniano, né? Às vezes. Mas enfim, então deu pra gente entender um pouco sobre essa rixa. Vou tentar desenvolver algo mais no meu Instagram. Como a gente não, né, eu falei ontem lá um pouquinho sobre isso, eu não tô mais com a comunidade, então não tem um porquê da gente estender para 20 minutos, porque nesses 5 minutos eu tentava ali fazer essa chamada, né, essa chamada para ação, para vocês se inscreverem na comunidade. Então, como acabou, então não vou me alongar muito não, a gente vai voltar para os 15 minutos que a gente falava antes, beleza? E aí, se você tem interesse, vai lá na comunidade, no Instagram, tá bom? Deus abençoe, tchau.